Fala, galerinha guerreira do terceiro ano do ensino médio do ensino público do estado de São Paulo. Eu sou o professor Altemir, do canal Vestibuler, e eu estou aqui para ajudar nesse projeto muito legal do governo do estado de São Paulo de levar ensino de qualidade nesse momento de isolamento social, né, devido a essa pandemia aí. Sou professor de língua portuguesa, tá? Sou especializado em preparação para o vestibular. Há 30 anos que eu tenho esse trabalho, né, com cursos preparatórios para o vestibular. Então a ideia, a proposta aqui é eu trazer uma parte teórica, né, trazer aí alguns tópicos que são comuns, né, nos vestibulares, do Enem e tal, e junto trazer alguns exercícios, a gente trabalhar alguns exercícios, eu mostrar para você, né, o caminho das pedras para você responder, principalmente questões de leitura, de entendimento de texto, que é a base, né, do Enem e dos principais vestibulares aí. Se você tiver uma boa capacidade de leitura, se você tiver uma boa capacidade de compreender o enunciado de uma questão, né, os distratores, eliminar os distratores, você chega muitíssimo bem preparado para responder questões de vestibulares, questões do Enem. Certinho? Nós vamos começar essa série de aulas falando sobre a modernidade. Os textos modernos, né, o tema da modernidade é o que mais frequentemente é cobrado no Enem. Tá? É o assunto principal. Então a gente vai começar a trabalhar com a modernidade. E o que seria essa modernidade? A gente entende, né, por modernidade, nas artes de uma forma geral, principalmente na literatura, a arte produzida especialmente no século XX, tá? Começa no final do século XIX e entra pelo século XX. O século XX é marcado, então, pelo chamado modernismo. E o que seria essa modernidade? Nós podemos definir modernidade com duas palavrinhas: ruptura e liberdade, tá? Essas duas palavras são suficientes para definir a diferença de uma arte moderna em relação à arte tradicional, acadêmica, que a gente chama. Ruptura com a tradição acadêmica e liberdade de criação. Então, os modernistas vão romper com a tradição acadêmica, ou seja, aquela arte, né, tradicional, produzida e principalmente no século XIX, mas que vem já de uma tradição desde a antiguidade, e principalmente a defesa da liberdade de criação, tá? Liberdade total de criação. Esse processo, né, de ruptura, esse processo de liberdade de criação, ele começa, como eu falei, ainda no final do século XIX, com uma série de movimentos artísticos europeus que ficaram conhecidos como vanguardas artísticas europeias. Também chamado de ismos europeus, depois você vai entender por quê. Primeiro vamos entender essas palavras aí. O que é vanguarda? Certamente você já ouviu falar sobre essa palavra. Você já ouviu, né? Cinema de vanguarda, música de vanguarda e tal. O que significa vanguarda? Vanguarda significa um movimento, né, uma cultura que vem à frente do seu tempo, né, que caminha à frente do seu tempo, que vai abrindo espaço, que vai antecipando tendências futuras. Então, quando nós falamos em vanguardas artísticas europeias, nós estamos falando de movimentos artísticos que surgiram na segunda metade do século XIX, mais para o final do século XIX, e que foram abrindo espaço, que foram antecipando as tendências da modernidade do século XX. Certinho? Então, uma definição simples disso seria mais ou menos isso aqui, ó. São movimentos artísticos, especialmente nas artes plásticas, ou seja, nas artes visuais, especialmente, mas obviamente que nós vamos trabalhar aqui com a arte literária, tá? Mas o grosso das vanguardas acontece nas artes plásticas, que romperam com os padrões da arte tradicional e anteciparam a arte moderna. São realmente diversos movimentos, tá? Mas existem aqueles que se destacam mais. E nós podemos destacar
6 movimentos vanguardistas europeus que vão ter uma influência maior nessa transformação artística, nessa modernização da arte. São eles o impressionismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o expressionismo e o surrealismo. Agora você está começando a entender por que as vanguardas artísticas europeias também podem ser chamadas de ismos europeus. Eu gosto de colocar essa nomenclatura diferente, porque de repente no enunciado de uma questão, ao invés de aparecer vanguarda europeia, aparece ismo europeu, né? Uma referência a esses movimentos artísticos. Por que ismo europeu? Como você está vendo, todos eles têm uma nomenclatura que termina em ismo, tá? Então, vanguarda europeia ou ismo europeu tem o mesmo significado aí. E são esses movimentos artísticos que, como eu falei, abrem espaço, né, para a modernidade, antecipam as tendências da modernidade. Como que nós vamos trabalhar? Nós vamos dividir isso aí em 2 aulas, tá? Por uma questão de tempo aí, né? Então a gente divide em 2 aulas, tá? Essa aula número 1, eu vou falar 3 dessas vanguardas, vou explicar, vou mostrar exemplos, vamos fazer exercícios sobre cada uma delas. E na aula 2, eu falo das outras 3 vanguardas. Certinho? Pode ser assim? Combinado? Então vamos lá. Vamos começar aí com o impressionismo, que na verdade é o movimento inicial mesmo, né? O mais antigo, que acabou originando os outros movimentos aí. O impressionismo consiste... Bom, primeiro que o impressionismo ele surgiu oficialmente, né, inclusive com esse nome, em 1874, quando houve uma exposição de pinturas de jovens pintores, né, em Paris, e eles traziam uma novidade, eles traziam uma pintura que fugia daquele padrão de uma arte muito realista, de uma arte muito representativa, principalmente da natureza. Tá? Eles tentavam traduzir em cores, em imagens, a impressão que eles sentiam ao contemplar essa natureza, e não pura e simplesmente um retrato dessa natureza. Então, o princípio da arte impressionista é exatamente essa ruptura com a arte realista. E o que você entende por arte realista? Sabe aqueles quadros que você olha assim e parece uma fotografia? Né, com aquela riqueza de detalhes, com aquela perfeição, né, aqueles quadros da natureza, de pessoas assim, mas muito realistas, né, muito representativos da realidade. Bom, isso é o que a gente chama de pintura meio fotográfica, né, uma pintura que está quase que fazendo o papel de uma captura fotográfica, tá? E aí, os pintores, quando surgiu, na verdade, a máquina fotográfica, começou esse problema para esse tipo de pintura, né? Porque para que precisava ficar horas, dias, né, pintando com aquela riqueza de detalhes se uma máquina fotográfica capturava aquilo instantaneamente? Então, as artes plásticas, a pintura especialmente, começou a buscar alguma coisa alternativa que pudesse fugir a esse padrão fotográfico aí. E daí surgiu a pintura impressionista. Então, o impressionista ele não quer retratar fielmente a natureza, né? Não quer retratar a natureza como fazia a arte mais realista, a arte mais fotográfica. Ele quer, na verdade, retratar a impressão que causa a natureza nele. Sabe quando você contempla uma paisagem, um entardecer, um amanhecer, né? Uma paisagem no campo, e aquilo te causa uma emoção profunda, né? Uma sensação profunda? Pois é, eles queriam transmitir essa impressão, essa sensação para as telas na sua pintura, tá? Principalmente os efeitos de cor e luz. Tanto que às vezes eles se davam ao trabalho de pintar uma mesma paisagem em diferentes
momentos do dia, né, em diferentes horários do dia. Então, a mesma paisagem, ao amanhecer, ela provoca um determinado efeito. Ao meio-dia, com o sol a pino, ela provoca outro efeito. Ao entardecer, ao anoitecer, ela provoca outro efeito. E eles buscavam traduzir essas impressões. Então, é uma arte que mexe com a questão da subjetividade, da maneira como você absorve aquela paisagem, aquela imagem lá. Então nós podemos pensar basicamente assim, ó, os pintores impressionistas querem pintar a impressão causada por paisagens reais, não é imaginária não, é paisagem real, e seus efeitos de luz e cores, né? Mudanças da cor e da luminosidade em diferentes períodos do dia. E eles trabalhavam com pinceladas rápidas e com cores muito fortes. Então, aquela definição precisa, aquela linha certinha, né, de precisão, acaba desaparecendo ali, né? Fica uma coisa mais, não dá para dizer borrada, né? Mas uma coisa assim menos definida, né? Menos precisa, justamente para fugir aquele padrão da arte realista. Entre os vários artistas que se destacam no impressionismo, nós temos o Claude Monet, talvez o maior deles, né? Pierre Auguste Renoir, Edgar Degas e Camille Pissarro, tá? Vamos dar uma olhadinha agora num exemplo do impressionismo na literatura, porque é o que interessa para nós, né? Como que isso aparece num texto? Dá uma olhada nesse fragmento aqui da obra O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. O narrador aqui está descrevendo a impressão que a personagem protagonista, a Luísa, sente ao chegar numa pensão onde ela vai se encontrar com o amante. Ela vai toda cheia de esperança, de sonhos, de que é um lugar luxuoso e tal, e na verdade é um lugar bem mequetrefe ali no subúrbio. Olha o texto, ó, presta atenção. A carruagem parou ao pé de uma casa amarelada com uma portinha pequena. Logo à entrada, um cheiro mole, salobro enojoa. Olha só, cheiro mole e salobro. Peraí, mas cheiro é olfato. Não tem textura para eu saber se está mole, né? Não tem nada a ver com paladar para eu saber se é salobro. Então, é a impressão, né, da personagem que está sendo traduzida ali, tá? E aí continua, ó. A escada de degraus gastos subia íngrememente, apertada entre paredes onde a cal caía, a umidade fizera nódoas, né, manchas. No patamar da sobreloja, uma janela com um gradeadozinho de arame, parda do pó acumulado, coberta de teias de aranha, coava a luz suja do saguão. Olha que outra imagem muito forte, muito impressionista. Luz suja, né? Coava a luz suja do saguão. E por trás de uma portinha, ao lado, sentia-se o ranger de um berço, o chorar doloroso de uma criança. Observe que a intenção do narrador aqui é traduzir em palavras a impressão muito negativa que essa paisagem, que essa imagem, né, causou na personagem. Então aqui nós temos um exemplo, né, de influência da estética impressionista num texto literário. Certinho? E como que isso seria cobrado num vestibular? Como que se cobraria isso num vestibular? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, eu trouxe aqui uma questão da Universidade Federal de Santa Maria, tá? De 2011, que diz assim, ó, leia atentamente o texto a seguir. O que provocou esta revolução da mancha de cor? Não o sabemos. E o próprio Monet, de certo, não lhe previu as implicações. Tudo leva a crer que ele sentiu a urgência de criar um novo estilo como resposta ao desafio da fotografia. Como eu falei, né, a fotografia estava substituindo as pinturas tradicionais, tá? Então seria uma resposta ao desafio da fotografia. O lápis da natureza, inventado um quarto de século antes, confirmara a verdade objetiva da perspectiva renascentista, mas estabelecera um nível de representação exata a que nenhuma imagem feita à mão poderia aspirar.
Era preciso salvar a pintura da competição com a máquina fotográfica. Beleza? Isso aqui é um texto, né, do Johnson, e aí você tem aqui a questão. A questão diz o seguinte, ó, refletindo sobre a relação entre a invenção da fotografia e a pintura moderna, analise as afirmações. Isso aqui é aquele tipo de questão, né, que coloca afirmações para você dizer o que está certo e o que está errado, partindo, né, dessa reflexão que eles estão pedindo. Quer dizer, refletindo sobre a relação entre fotografia e pintura, analise essas afirmações. A primeira diz assim, ó, os artistas sentem-se impelidos a buscar novas possibilidades, voltando-se menos para a observação da natureza e mais para elementos da própria pintura, cores, formas, composições, etc. Isso está correto, gente. Isso tem tudo a ver com o que foi dito ali. Tá? Quer dizer, não é mais um retrato fiel a partir de uma observação da natureza. Né? É uma relação mais funda com a ideia da cor, né? da luminosidade, enfim, de elementos próprios ali da pintura. Correto. Agora vamos ver a 2. Apesar dos esforços dos artistas para reinventar a pintura no século XX, a invenção da fotografia e, posteriormente, do cinema faz com que a pintura seja gradualmente aposentada e torne-se inexpressiva na arte moderna. Você concorda com isso? Claro que não, né, gente? Quando você começa a pensar em Anita Malfatti, né, Portinari, enfim, grandes pintores brasileiros mesmo, não precisa nem ir no estrangeiro, que são do século XX, você não pode dizer que a pintura morreu, que a pintura se tornou inexpressiva. Mudou a forma de pintar, mudou a concepção artística, mas não ficou inexpressiva. Então a segunda está errada. Agora olha a 3, ó. Por ser apenas um meio de reprodução mecânica da realidade, está falando da fotografia, isso está certo, né? Da máquina fotográfica. Não podemos classificar a fotografia como uma forma de arte propriamente dita. Errado, gente. A fotografia é uma forma de arte. Né? Você tem aí as exposições de fotografia a todo momento nos museus e tal. Tem o grande fotógrafo Sebastião Salgado, né? Sempre aparecendo, representando o Brasil, né? Em todo o mundo aí. Fotografia é uma forma de arte. Né? Porque tem a alma do artista, tem a maneira de focar, né? De captar a imagem, que é o lado artístico, sim. Então, dizer que a fotografia não pode ser considerada arte é um erro. Portanto, só a primeira está correta. A resposta aqui é a letra A. Apenas a afirmação número 1 está correta. Belezinha? Vamos ver mais um? Olha só. Agora tem uma da FUVEST aqui de São Paulo. Quer ver? Olha só. O texto é o mesmo que nós vimos como exemplo lá. Mesmo texto, né? O fragmento ali do Primo Basílio do Eça de Queiroz. Tá? Aí a pergunta diz assim, ó. Observando-se os recursos de estilo, ou seja, as características, né, usadas no texto, presentes na composição desse trecho, é correto afirmar que, toma muito cuidado com essas expressões, é correto, é incorreto, sempre destaca, sempre circula, sempre sublinha, né, quando aparece a palavra correto, incorreto, certo, errado e tal, para não se confundir. Então, sempre destaca isso. Aqui eles querem saber o que é correto. E aí vem as afirmações. Ó. A primeira diz assim, ó. O acúmulo de pormenores induz a uma percepção impessoal e neutra do real. Essa imagem aqui seria uma percepção impessoal, neutra. Claro que não, né, gente? É uma percepção totalmente personalizada, totalmente subjetiva, né? Da impressão que aquela imagem está causando na personagem. Portanto, não pode ser impessoal e neutro. Errado. Aí a letra C diz assim, ó. As descrições veiculam as impressões do narrador e o monólogo interior, as da personagem. Na verdade, gente, não são as impressões do narrador. O narrador está traduzindo as impressões que aquela paisagem causa na personagem, na Luísa. Tá? Então, não são as impressões do narrador, está errado aí. D. A carência de adjetivos confere caráter objetivo e real à representação da história. Como carência de adjetivo, o que mais tem aqui são adjetivos, tá? E não confere um caráter real.
confere um caráter subjetivo, né? Mais voltado para a impressão subjetiva do que propriamente para a realidade objetiva. E a letra E, o predomínio da descrição confere caráter expressionista ao relato, eliminando os seus resíduos subjetivos. Gente, nós estamos falando do impressionismo, não? O expressionismo a gente vai ver depois. Aqui o que nós temos são resíduos subjetivos, não elimina resíduos subjetivos, pelo contrário, foca mais na subjetividade. Tá? E não é uma descrição expressionista, é impressionista. Portanto, a resposta é a letra B, ou seja, a descrição assume caráter impressionista, dando também dimensão subjetiva à percepção do espaço. Porque se está traduzindo a impressão que o espaço causou, obviamente que isso é subjetivo. Subjetivo é mais ligado a sentimentos, a emoções pessoais aí. Portanto, letra B. Certinho, gente? Vamos para mais uma vanguarda europeia. Agora sim, nós vamos falar do expressionismo. Tá? Impressionismo e expressionismo não são a mesma coisa. Impressionismo vem de impressão, né? Você mostrar aquilo que vem de fora para dentro, a impressão que lhe causa, né? A emoção que lhe causa uma paisagem externa. Expressionismo é o contrário, né? É expressar, colocar para fora. Tá? O expressionismo é a exposição dos dramas mais profundos, das angústias mais profundas do ser humano, tá? Transformados aí em cores, imagens, expressões bastante exageradas. O expressionismo na pintura é marcado por cores muito fortes, muito vibrantes, né? Mas que procuram traduzir uma dor, um sofrimento, uma tensão, uma angústia interna. Está sendo expelida, representada, né, nessa expressão artística. Geralmente, o impressionismo é marcado pelo exagero. Tá? E esse exagero lembra muito a caricatura. O que é uma caricatura? Uma caricatura é você pegar um aspecto de uma pessoa, por exemplo, e exagerar esse aspecto, criando uma deformação pelo exagero. As descrições caricaturais nos textos literários são um exemplo de influência do estilo expressionista. Tá? Entre os autores do expressionismo, nós temos o Edvard Munch, que é o autor daquele quadro O Grito, né? Aquela pessoa que parece um fantasma em cima de uma ponte, está gritando, né? Expressando toda a sua angústia ali. O Van Gogh, né? O grande Van Gogh, maior representante do expressionismo aí. E aqui no Brasil, a Anita Malfatti e o Cândido Portinari também usaram muito, né, da técnica expressionista nas suas pinturas. Quer dar uma olhada num exemplo literário onde aparece a influência do expressionismo? Olha só, são dois fragmentos do mesmo livro, do Cortiço do Aloysio Azevedo. No primeiro é uma descrição do próprio Cortiço em si. Olha como ele descreve, ó. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Observem, gente, ele está descrevendo a formação do cortiço. O cortiço é uma habitação comunitária, né? Como são, por exemplo, as favelas hoje. Tá? Aquelas pessoas morando muito juntas, muito próximas, né? Em condições miseráveis, banheiro comunitário, né? Sem muitas condições de higiene e tal. E aí ele faz essa descrição que é exagerada, que é intensa. Ele chega a comparar o surgimento da vida ali naquele terreno onde estava se formando o cortiço, né? Aquelas casinhas que iam brotando, com o surgimento de larvas no esterco, né? Um brotar, um fervilhar de vida, como se fossem larvas no esterco. Forte, pesado, né? E por isso mesmo expressionista. Assim como o segundo fragmento, também retirado
do cortiço, que mostra aí a apresentação da Rita Baiana, né? De uma roda de samba, e ela entra para sambar, né? Mostrando ali toda a sensualidade da mulata brasileira. Olha só, ela saltou em meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as ilhagas e bambaleando a cabeça, ora para a esquerda, ora para a direita, como numa sofreguidão de gozo carnal, num requebrado luxurioso que a punha ofegante, já correndo de barriga empinada, já recuando de braços estendidos, a tremer toda, como se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite, em que se não toma pé e nunca se encontra o fundo. Rita tinha o mágico segredo daqueles movimentos de cobra amaldiçoada. Aqueles requebros que não podiam ser sem o cheiro que a mulata soltava de si e sem aquela voz doce, quebrada, harmoniosa, arrogante, meiga e suplicante. Observem como é exagerado essa sensualidade da Rita. Não é uma coisa suave, não é uma coisa delicada, é uma coisa forte, é uma coisa intensa, né? Comparado com alguma coisa meio animalesca. Esse exagero que chega a uma verdadeira caricatura desse erotismo, né? Dessa sensualidade da Rita, é também influência do expressionismo, do movimento expressionista. Certinho? Vamos dar uma olhadinha como que isso é cobrado em alguns vestibulares? Olha só, eu tenho aqui uma questão que diz o seguinte no enunciado. Ó. O expressionismo foi uma reação ao impressionismo. Exatamente, porque é o contrário, né? É aquilo que eu falei. Se o impressionismo é a introspecção, né, do que vem de fora, o expressionismo é a explosão do que está dentro. Tendo início no fim dos anos 40 e no início dos anos 50, do século 20. Considerando as características desse movimento artístico, assinale a opção correta. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Ó. A primeira diz assim: as pinturas expressionistas seguiam as regras tradicionais de equilíbrio da composição e da regularidade. Acabei de dizer para vocês que o expressionismo é o exagero, que acaba deformando a realidade pelo exagero. Então não segue as regras, né, do equilíbrio, da tradição. B. As imagens das obras impressionistas resultavam de ideias pré-concebidas, evidenciando os limites do artista. Não, quando nós falamos do impressionismo, eu falei, o impressionismo é o efeito que você recebe no momento em que você entra em contato, né, com a observação da paisagem, da luminosidade. Então não é uma coisa pré-concebida e não estabelece limites para o artista. Aí nós temos a letra D, que diz assim, ó, a técnica utilizada pelos artistas expressionistas era a aplicação de tinta utilizando como referência a observação da natureza. Não. Essa observação da natureza é própria da arte acadêmica, da arte tradicional. O expressionismo é uma vanguarda, ele rompe com isso também, agora pelo exagero. Então sobra como resposta correta a letra C, que diz assim, ó, o expressionismo procurou expressar as emoções humanas e interpretar as angústias que caracterizavam psicologicamente o homem do início do século XX. Expressar essas angústias, essas dores humanas aí. Beleza? Vamos para mais uma questão de vestibular? Olha só, aqui você tem duas imagens, né? Então fala, observa as imagens, né? Quadros aí de artistas famosos, inclusive o Grito, que eu falei para vocês, e aí tem um texto que diz o seguinte, ó, alguns trabalhos meus se aproximam do expressionismo. Quando se diz expressionismo, a referência é o expressionismo alemão, a grande sala onde essa linguagem se tornou universalmente conhecida. São palavras do Rubem Grillo, né, que é o autor desse primeiro quadro aqui. Tá? Aí você tem a questão que diz o seguinte, ó, presta atenção. A afirmação do artista e a comparação das gravuras, né, das imagens, nos permitem perceber. Vamos lá. A letra B diz assim, ó, que a semelhança entre elas está em uma poética individual, onde o artista se desgarra do coletivo e cria imagens densas que prendem o olhar do observador. Observe que aqui está falando assim, ó, a semelhança entre elas está em uma poética
individual, onde o artista se desgarra do coletivo. Se você observar direito, a imagem do grilo, ela não é esse desgarrar do coletivo, não é individualidade. Você pode até aceitar isso para o quadro do Munch, mas não para o primeiro quadro, tá? E essa expressão cria imagens densas que prendem o olhar do observador, até dá para aceitar, mas não dá para aceitar poética individual do artista se desgarrando do coletivo. Na letra C diz assim, ó, a relação entre elas está na composição caótica e na técnica, mas uma trata da expressão dos sentimentos do artista e a outra é uma representação do cotidiano. Não, ambas estão expressando os sentimentos e não apenas uma representação do cotidiano. Tá? Então, invalida aí também. E a letra E, que a figura humana não apresenta linhas reais, mas demonstra a emoção dos artistas. As linhas próprias e a ausência de cores são características do expressionismo. Acabei de falar que o expressionismo ele tem cores intensas, cores fortes, não pode ter ausência de cores. E também essa ideia de que a figura humana não apresenta linhas reais, são linhas exageradas, mas não deixam de ser linhas reais aí. O que nos sobra? A afirmação da letra A, que diz assim, ó, a mesma estética, as duas obras são gravuras, ou seja, nos permitem perceber que ambas pertencem à mesma estética, as duas são gravuras onde a figura humana aparece em primeiro plano e o fundo é uma composição caótica e abstrata. O pano de fundo é essa composição caótica e abstrata, mas ambas tratam das expressões da alma humana aí, né, dos sentimentos humanos. Portanto, letra A. Certinho? Tranquilo? Vamos então para mais um movimento vanguardista, né, o último dessa aula de hoje, que é o dadaísmo. Bom, em primeiro lugar, gente, se você for procurar o sentido de dadaísmo, você não vai encontrar, tá? Dadaísmo é uma palavra, vem de dadá, né, que é uma palavra colhida aleatoriamente no dicionário sem ter a intenção de significar nada. Por quê? Porque o princípio da arte dadaísta é exatamente o nonsense, ou seja, a ausência de sentido lógico. A preocupação do artista dadaísta é criar uma arte que não tenha sentido óbvio, que não tenha sentido lógico, que não tenha sentido dentro do contexto racional em que nós observamos o mundo aí. São artistas que buscam muito o questionamento da arte tradicional. Aliás, todas as vanguardas fazem isso, só que o dadaísmo faz isso com mais intensidade. E o princípio básico da arte dadaísta é você criar um impacto no observador por um deslocamento. Você pega um objeto comum, um objeto do dia a dia, um objeto tradicional, e você desloca, você coloca ele numa outra posição, você coloca ele numa outra situação que aquilo causa um impacto. E eles chamam isso de arte. Vocês vão ver um exercício aqui, talvez a arte mais famosa, né, do dadaísmo é a fonte, né, do Duchamp, que ele simplesmente pegou, né, numa exposição de arte no museu, ele pegou um mictório, né, um urinol masculino, colocou em cima de um pedestal e falou que aquilo ali era uma criação artística, né, que era a arte... que era uma arte criada originalmente por ele ali. Tá? Teve uma vez aqui em São Paulo, numa Bienal, faz muitos anos, que um artista também pegou e colou um vaso na parede. Um vaso sanitário. Observe, gente, o vaso sanitário num lugar apropriado, num banheiro, num lavabo, ele não é nada. É normal. Agora, você chega num museu e você vê um vaso colado na parede, aquilo causa um impacto. Primeiro, porque a primeira coisa que você imagina é como que alguém usa um vaso colado na parede. Já começa por aí. Então, esse deslocamento de objetos comuns é o princípio básico da arte dadaísta. Tá? Tem uma imagem dadaísta muito famosa também, que é um ferro de passar roupa, onde o artista colou várias taxinhas. Tá? Então você imagina um ferro de passar roupa cheio de taxinha. O ferro é justamente para alisar a roupa. Como que vai fazer aquilo cheio de taxinha? Então esse deslocamento do normal, né, do objeto cotidiano, cria um efeito artístico. É o princípio do dadaísmo.
sem buscar nenhum sentido lógico aí. Os principais artistas são o Duchamp, né? O Tristan Tzara, Hugo Ball e Raoul Hausmann. Tá? E o exemplo de texto dadaísta que eu trouxe para vocês é a concretização de uma proposta feita pelo Tristan Tzara. O Tristan Tzara uma vez fez um poema em que ele explicava como se fazia um poema dadaísta. Ele dizia o seguinte, ó, você quer fazer um poema dadaísta? Pegue um recorte de jornal, um artigo de jornal, né, um texto de jornal, recorte as palavras desse artigo, jogue num saco, misture bem e aí vá retirando aleatoriamente as palavras desse saco e colando uma ao lado da outra, tá? Formando versos, formando um poema. O que sairá dali, segundo ele, é um original poema dadaísta. E, obviamente, não vai ter sentido nenhum, como é o caso, né, desse poema aqui da Regina Xavier, né? Então, ela deu o título exatamente, Poema Dadaísta. Olha só. Mundo, garra, ave, serpente, máquinas, sabedoria, ponte, potes, crença, mercúrio, vento, imensidão, lendas, solitário, metódico, delírio, dança, ciranda, ilusão. Tá? É um emaranhado de palavras soltas que não tem nenhum sentido lógico. Isso é típico da arte que a gente chama de dadaísta. Beleza? E como que isso seria cobrado numa prova, professor, num vestibular e tal? Vamos dar uma olhadinha aí com exemplos retirados de vestibular. Vamos começar aqui com essa questão retirada da Unesp, que diz o seguinte, ó. A peça fonte foi criada pelo francês Marcel Duchamp e apresentada em Nova York em 1917. É esse quadro aqui que eu falei para vocês, tá? Um quadro, uma escultura, sei lá, uma arte. Um mitório colocado ali como se fosse uma obra de arte. Aí diz assim, ó. A transformação de um urinol em obra de arte representou, entre outras coisas, e aí você tem as opções, tá? Vamos ver aquelas que a gente pode eliminar. Olha a letra B, ó. A crítica à vulgarização da arte e a ironia diante das vanguardas artísticas. Não é uma crítica à vulgarização da arte. A arte não era vulgarizada naquela época, então não estava se criticando isso, tá? E não é uma ironia diante das vanguardas, principalmente, né? Afinal de contas, o dadaísmo do Duchamp é um vanguardista. A C, o esforço, então, representa, entre outras coisas, o esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a insistência de que ela só podia existir na intimidade. Não, eles expunham a arte dele em museus, em espaços públicos, eles queriam ser vistos, né? Queriam causar polêmica. Então, não é esse o objetivo aí. D, representa a vontade de expulsar os visitantes dos museus, aí você pode até dizer, ó, pode ser, né? O cara chega lá e vê um mictório e tal, associado à arte, a situações constrangedoras. Gente, não era esse o objetivo, tá? Podia até causar um certo constrangimento, um certo impacto, mas o objetivo não era expulsar, eles queriam que as pessoas fossem para o museu, mas para ver esse outro tipo de arte, que não aquela tradicional. E a letra E, representa o fim da verdadeira arte, do conceito de beleza e importância social da produção artística. Aí você vai falar assim, professor, mas eu teria marcado essa. Né? Afinal de contas, não é o fim da arte tradicional, da arte acadêmica. Sim, é o fim da arte tradicional, da arte acadêmica. Aqui está dizendo assim, o fim da verdadeira arte. Quem define o que é verdadeira arte? Tá? E o que eles estão fazendo é arte. É um outro conceito de arte, mas é arte também. Então não posso dizer que nos permite concluir que chegou o fim da verdadeira arte. Agora olha a letra A. Nos permite, né, entender, entre outras coisas, que houve uma alteração do sentido de um objeto do cotidiano e uma crítica às convenções artísticas então vigentes. Aqui está tudo certo. É aquilo que eu expliquei para vocês. Você altera um objeto cotidiano, você altera pelo deslocamento, o sentido que passa a ter esse objeto cotidiano aí. E, ao mesmo tempo, você também tem uma crítica às convenções artísticas tradicionais acadêmicas. Resposta, letra A também. Beleza? Mais uma. Olha só. Leia o texto a seguir. Dada nasce em Zurique. Dada é a arte dadaísta. Em 1916. A partir da fundação, por parte dos seus membros, do Cabaret Voltaire, círculo literário e artístico destituído de programa, eles não tinham um programa a seguir e tal, mas decidido a ironizar e desmistificar todos os valores constituídos da cultura passada, presente e futura. O nome Dada também é casual, escolhido abrindo-se um dicionário ao acaso.
As manifestações do grupo dadaísta são deliberadamente desordenadas, desconcertantes, escandalosas. E aí nós temos a pergunta, ó. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o dadaísmo, é correto afirmar. Olha só, é correto afirmar. Apenas uma dessas afirmações está correta. Então, quando você vai trabalhar esse tipo de questão, você tem que procurar destacar elementos que permitam eliminar uma afirmação por estar claramente errado. Como, por exemplo, na letra B, você tem assim, ó. O referido movimento foi a mais importante influência para a Semana da Arte Moderna de 1922 no Brasil. Qual é o problema aqui? Teve influência? Teve. Todas as vanguardas influenciaram o modernismo no Brasil. Mais pra frente a gente vai falar sobre a Semana da Arte Moderna e tal. Mas dizer que o dadaísmo foi a influência mais importante é um exagero. Eu não posso dizer que foi a mais importante, tá? Teve a sua importância, mas não foi certamente as mais importantes. O expressionismo, o impressionismo, o cubismo tiveram importância maior aí. Então está errado. Letra C. A presença de letras e numerais indica que o movimento havia sido influenciado pela poesia concreta. Gente, a poesia concreta nem tinha aparecido ainda. A poesia concreta é posterior. É na década de 50 do século XX já, né? Final da década de 40. Então está errado isso aí. Não tem poesia concreta aí. Depois a gente vai ver também o que é a poesia concreta e tal. Trata-se de um movimento cuja pintura apresentava um caráter realista, com grande apuro técnico. Não, aí seria arte acadêmica, arte tradicional. Então não pode ser essa também. E aí, em virtude do volume adquirido, em consequência da colagem, os trabalhos transitam entre pintura e escultura. Vejam, em virtude do volume adquirido em consequência da colagem. Tá, a colagem é uma forma artística que aparece em várias dessas vanguardas. Mas eu não posso dizer que, em virtude disso, os trabalhos transitam entre pintura e escultura. Na verdade, não é o que eu falei, não é uma pintura, não é uma escultura, é um deslocamento de um objeto já existente. O urinol lá, do Champ, né, a fonte lá, não foi esculpido por ele. Ele pegou, tirou lá do seu lugar original, colocou em cima de um pedestal e chamou de fonte. Isso não é nem pintura e nem escultura. Resta como resposta correta a letra A, que diz assim, ó. A desconexão entre os diversos elementos utilizados atestam o caráter dos trabalhos do movimento em questão. Ó, a desconexão entre os diversos elementos utilizados. Aquela coisa de não ter sentido mesmo, é tudo desconexo, é tudo sem sentido lógico e tal. E é isso que atesta o princípio da arte para os dadaístas aí. Certinho, gente? Bom, vamos terminando essa aula agora, né? Já deu o tempo aí. Na próxima aula, né? A gente vai falar, continuar disso, vanguardas europeias, né? Aula 2. A gente fala das três vanguardas que ainda falta explicar e fazemos mais alguns exercícios nesse processo, né, de aprimorar o seu treinamento para os vestibulares. Eu aguardo você. Um abraço!